Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mariana e a Nair da Meli. Oi. A gente veio mostrar para vocês o projeto do sofá de boneca, tá? A gente lançou esse projeto semana passada e a gente vai mostrar detalhes para vocês da montagem. Essa boneca a gente lançou no mesmo dia do que a gente lançou o sofá. Ela chama Boneca Leleca. Ela tá até à venda no site, se vocês quiserem, mas ela não vem junto com o sofá. A gente, na verdade, deixa eles juntos para vocês verem a proporção. Esse sofá, ele serve para qualquer boneca, tá? Ele não é especial para ela. Então, no no site vocês podem pegar a medida dele, ver direitinho se a sua boneca ela fica proporcional. Ah, obrigada. Fica proporcional nele. E a gente recebia muito pedido nas feiras que a gente faz de um projeto de sofá. Então a gente estava tentando elaborar um projeto que não fosse difícil, que não tivesse marcenaria, porque a gente tinha um sofazinho nosso que tinha pezinho de madeira, tinha madeira por dentro. Então a gente procurou desenvolver um sofá prático e fácil para todo mundo fazer em casa com um material acessível, né? Então é isso, pessoal. A Nair vai dar umas dicas para vocês de montagem dele, tá? Bom, gente, é assim. Basicamente, ele tem essa estrutura que é para fazer a base dele, né? Então, ele tem essa estrutura que vocês vão cortar duas vezes, uma para frente e a outra para trás, né? E aí, vai cortar uma faixa que a gente vai costurar para emendar os dois lados, o da frente com o de trás. A medida da faixa tá no molde, né? E a gente vai começar pela parte de baixo aqui. Então, no molde, você tem marcado o meio. Então, você começaria a costurar nesse meio. Só que no fim, vai ter que emendar as pontas da faixa, o começo, esses dois lados aqui, no fim vai ter que emendar. Então, para fechar o sofá. Então, é aconselhável começar pouquinho antes para poder ter espaço para prender os dois lados no ponto que vai fechar. Então, você dobra as duas partes quando tiver no fim, marca esse ponto, junta e costura aqui. Quer dizer, costura um pedacinho aqui, outro aqui, deixa uma parte aberta para você poder virar e encher, né? Então é isso. Os cuidados que a gente tem que tomar. Primeiro que aqui eu fiz várias marcações, como vocês podem ver aqui, olha, eu fiz várias marcações. Porque o perigo é você perder essa proporção que tem esse lado com aquele, né? Primeiro que aqui, essas curvas aqui, é bom fazer um leve um leve franzido para ficar mais fácil de fazer as curvas e encaixar aqui, né? Aqui, por exemplo, na hora de virar, você faz um pique. Faz o pique antes de virar aqui e alfinetar. Aqui também, olha, na hora você faz um pique, na hora de fazer a curva. Não tem nenhum segredo daqueles de ficar virando para lá, virando para cá para prender. Não, naturalmente você vai virando e vai alfinetando. Aqui eu não aconselho alfinetar, aqui eu aconselho nas curvas você fazer alinhavo. E outra coisa, na hora de costurar, vai costurar sempre desse lado. Porque se você costurar desse lado de baixo, ele vai andar. Aí quando você vai ver aqui, não tá alinhado com a costura de cima. Uma coisa muito importante é o seguinte, essa parte aqui, ela é riscada, né? E você vai deixar margem de costura. A faixa não tem risco nenhum. E tá incluída a margem de costura. Então,
que você vai fazer? Você vai pegar essa faixa, depois que coloca a manta, porque as duas têm o lado tecido e o lado manta. E essa faixa também tem. Então, você vai pegar o lado da manta e vai riscar 0,75 de um lado, 0,75 do outro, a lápis, para poder bater a costura da faixa com a costura da frente e de trás, certo? E é isso. Aqui eu fiz uns riscos aqui nessas partes mais... Essa parte aqui, ó, mais de dobra, que é um bom termômetro para você ver se tá alinhado. Por quê? Porque quando você começar a costurar, você vai costurar desse lado, aí passou um pouquinho, você já começa a costurar do outro. Aí costura um pouco de um pouco de outro, que fica mais fácil de você ver o alinhamento, né? Se tá tudo alinhadinho. Esses riscos que eu faço aqui é porque na hora da curva dá pra ver se tá bem alinhadinho, tá vendo? Olha, você vai ver se tá bem alinhadinho, tá vendo? Então é isso. E essa coisa de fechar, você tem que fechar de qualquer jeito. Então, essa abertura que você faz para poder virar, depois, quando tiver cheinho como esse, bonitinho, aí você vai fechar com ponto invisível, tá vendo? Ó, aqui eu fechei com ponto invisível. Não precisa ficar a maior perfeição da humanidade, porque ele vai ficar por baixo, né? Outra coisa importante é que como você põe almofada e põe encosto, ele tem uma tendência a cair para trás. Então, aqui na frente, depois que você encheu, você coloca um saquinho com areia por dentro e puxa ele para frente para ele ficar mais equilibrado, entendeu? Então, o saquinho de areia, você dá uma empurradinha aqui para frente, que ele vai ajudar o equilíbrio. Que nem eu fiz aqui. Bom, é isso. Aí você vai encher ele bem cheinho. E aí você vai ter que fazer essas costuras. Tá marcado, tá bem explicadinho no molde, os pontos onde você vai fazer as costuras, tá vendo? Então, vai ser nesse ponto, que é nessa curva, e vai ser aqui assim também, nesse ponto, que é onde vira para fazer o acento, né? Tá bem marcadinho aqui, olha, os dois pontos. E aí, você vai enfiar uma agulha de boneca comprida, vai alçar, voltar e amarrar nesses 4 pontos, tá? Que isso vai dar formato, senão ele fica reto, né? Vai dar formato pro seu sofá, olha, vai ficar bem formatado, né? Olha, dos dois lados tem que fazer. Procura usar uma linha parecida com a cor, né? Uma linha forte. A linha de pipa aqui ia ficar feio. Eu coloquei 3, 4 fios da linha de bordar, daquela de meada, né? Outra coisa que tem que fazer, parecido com esse processo aqui todo, é o acento, olha. Então, você vai cortar um quadradinho, vai cortar 2 quadradinhos, como se fosse assim, né? Pensando nas coincidências. Vai cortar uma tira que vai ter que ser costurada embaixo, deixar uma aberturinha, tá vendo? Para poder virar e encher. E depois vai ter que fazer um pontinho invisível. Encher bem cheinha. Quando você colocar aqui, ela vai ter uma tendência a ficar levantando, entendeu? Então, você dá uma coladinha embaixo, mas de um jeito que quando você olhe para frente do sofá, você não vai ficar vendo aquela cola aqui puxando para cima. Então, a gente põe um pouquinho mais para dentro. E ela encaixa direitinho, olha, fica bem bonitinho. E aqui o encosto a gente faz 2 partes iguais, costura em volta, deixa uma aberturinha embaixo para encher. E depois que encheu, vai fechar com ponto invisível de novo. Antes de fazer isso, é opcional porque aqui você vai usar manta dos 2 lados. Ele fica mais equilibrado. Aqui, por exemplo, eu usei manta de um lado só
só do lado que eu quiltei, não usei do outro, pra ver como é que ficava, e eu vi que ele fica mais curvo aqui. Esse não, esse fica bem retinho, olha, porque tem manta dos dois lados. Então é importante, já coloquei no molde, que é bom colocar manta dos dois lados, olha. 2 vezes tecido, 2 vezes manta R1. Outra coisa, esse quilt que eu fiz aqui, ele tá bem explicadinho, é 2 centímetros, 45 graus, mas tem gente que não sabe, nunca fez. Então é opcional. Eu acho que fica mais bonitinho, né? Mas é opcional. Mas tá bem explicadinho a forma como é feito o quilt, né? No caso, tem a angulação e tem a distância entre as linhas a serem costura quiltadas, né? Para que não fique nenhuma dúvida. Tudo isso que eu falei tá escrito no molde, tá explicado direitinho. Mas é bom explicar mostrando, né? Porque às vezes você escreve, as pessoas não conseguem entender muito bem na prática como é que faz. Mas é isso. Essa parte aqui, ela é colada atrás, tá vendo? Ela é colada. Isso tudo para simplificar a forma de como é feita. Senão você não consegue fazer, né? Fazer uma estrutura como um tapeceiro faz, a gente não vai fazer. Mas é importante colocar manta para não ficar as marcas do enchimento. É importante fazer uma costura bem proporcional para não ficar torto, senão fica tudo torto, né? Se não fizer ela. Por isso que eu aconselho vocês costurarem as duas partes juntas. Vai, vê que tá alinhadinho, vai, continua, vê que tá alinhadinho, né? Então, é isso. Basicamente é isso. Certo? Pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente por mensagem, alguma sugestão. Acho que a gente deve fazer uma live da Leleca, né? Eu acho bom, provavelmente, né? Porque ela tem esse jeito de sentar dela, bem legal, né? Ela fica assim com as perninhas, pode ficar assim. Na hora de sentar, ela pode ficar assim também, olha. Ela é bem fofa, ela consegue ficar em várias posições. A perninha dela é bem... É grande, é bem versátil. O grande diferencial dela é essa perninha que fica de vários jeitos. Inclusive, ela fica sentadinha, de perninha cruzada, né? Então, o diferencial dela são as perninhas, né? É isso. Pessoal, é isso. Espero que a gente faça mais live aí nos próximos dias, semanas. E eu vou deixar essa live aqui no Facebook. Eu acho que muitas de vocês ainda não sabem, mas a gente tem página no YouTube. Eu vou baixar essa live para o YouTube também. Curte nossa página no YouTube. E é isso, pessoal. Um beijo grande para vocês. Um beijão. Tchau, tchau.